dia, boa tarde, boa noite. Eu tô aqui no litoral de férias, mas tive algumas ideias que eu quero compartilhar aqui nesse vídeo a respeito dos limites da democracia direta e da democracia representativa, o que aponta para a necessidade da gente organizar outra modalidade da democracia que seja mais participativa, mas que não seja tão arriscada quanto a democracia direta e que não seja tão ineficiente quanto a democracia representativa, certo? Então eu estou usando dois personagens históricos, Robespierre e Xandão, Alexandre de Moraes, para fazer essa reflexão de uma forma didática. Ambos eram, quer dizer, o Xandão é advogado, né? Robespierre era advogado, e ambos têm papéis importantes na regulação do processo democrático. Bem, começando com a Revolução Francesa, com a queda da Bastilha, né, nós constatamos uma mobilização popular muito forte, né? Pessoas passando fome, necessidade, e ficaram revoltadas com os privilégios, né, que a família real tinha, né? E o movimento da queda da Bastilha foi um movimento não só simbólico, mas também mobilizando materialmente, né, as forças do povo, né, para a conquista do poder. Porque, como todo mundo sabe, né, o poder ele está no plano material e simbólico ao mesmo tempo. Ele se exerce em ambos os planos, né? Então, comparando com esse movimento do vandalismo aqui de janeiro de 2023 no Brasil, a gente, né, tem um movimento que é ao mesmo tempo material e simbólico, né? A invasão, né, do Congresso, do Supremo Tribunal Federal e do Gabinete do Executivo, dos três poderes, né, em Brasília, no Brasil, é um processo não só material, que envolveu o vandalismo propriamente dito, a destruição de bens públicos que estavam ali naquelas construções, que tem todo um papel histórico e de ser representar, né, a República Democrática no Brasil. Também tem o papel simbólico, que aí há uma certa ingenuidade, né, daqueles manifestantes de supor que a conquista material seria uma conquista do poder também no plano simbólico, que não foi, né? Os três poderes continuaram funcionando perfeitamente, mesmo com a invasão da sede em que eles se reúnem, né? O que as pessoas se reúnem no Congresso, o STF e o Executivo. Bem, dito isso, né, que o poder tem esses dois planos, a democracia direta, que nesses dois casos aconteceu, né, na queda da Bastilha e na invasão da esplanada dos ministérios, da invasão dos três poderes no Brasil, essa dimensão tanto material quanto simbólica, né, ela caracteriza, né, isso caracteriza uma democracia direta, ou seja, os cidadãos, o povo diretamente conquistando o poder. Se bem que no caso da Revolução Francesa era apenas o início de um processo que se revelaria muito mais complexo ao longo do tempo, né? Porque não houve de fato a tomada do poder pelo povo com a queda da Bastilha, porque
foi apenas o início, o que deflagrou um processo que aí o movimento popular se defrontou com questões muito complexas, né, que praticamente imprevisíveis, inclusive, né, no caso do Marat, com já uma vertente violenta e proto-fascista, eu diria, né, de condenação de reputação pessoal e política das pessoas, e uma certa dificuldade desse povo mobilizado de se organizar em novas instituições, o que acabou acontecendo ao longo do tempo com a teoria de Montesquieu dos 3 poderes, a divisão do poder como alternativa ao absolutismo. Mas aí entra esse personagem que é bem retratado nos filmes, né, que é o Robespierre, que começa como um advogado aliado do povo nessa manifestação de tomada do poder, essa manifestação popular que se concretizou na queda da Bastilha, mas que, alçado ao poder, ele começa a entender a dificuldade que existe de se ter um governo democrático funcional, né? Porque o povo é composto de vários setores com interesses conflitantes, divergentes, e alguns desses setores, eles, dentro da democracia, eles passam a usar de certos expedientes que negam a própria democracia, como é o caso né, típico, ao meu ver, do proto-fascismo, que se começa a manifestar num setor mais radicalizado do povo a partir das publicações de Marat. Isso, então, exige daquele que está no poder de Estado, no caso Robespierre, também, né, seus colegas, mas quem respondeu a isso com mais eficácia foi o Robespierre. Exige de quem está no poder medidas de organização do movimento popular da parte da cúpula, dos dirigentes, né? Nesse momento a gente deixa de ter um movimento, digamos, de baixo para cima e passa a ter uma regulagem de cima para baixo, ou seja, aquela cúpula governante, os dirigentes do movimento popular passam a controlar e regular o movimento popular para que ele assuma uma forma organizada que seja funcional para fazer a gestão da coisa pública. E isso, como todo mundo sabe, levou à guilhotina, porque você tem uma situação que é criada dessa diversidade e conflituosidade do movimento popular, que não é possível acomodar todos e de uma forma que seja, digamos assim, sustentável, ou seja, por meio de medidas corretivas que possibilitassem para os vários setores continuarem atuando da forma como eles querem. Isso é impossível. Né? Então, a eliminação física pela guilhotina foi a forma encontrada, né, por Robespierre e seus colegas para conseguir podar essa variedade conflituosa do movimento popular, para conseguir moldar esse movimento dentro de um modo de organização que fosse funcional para a gestão do Estado e aí sim para medidas de administração pública que resolvesse os problemas do povo, principalmente a fome, né? Então, para que o Estado se torne funcional, para que através da administração pública ele tome medidas para combater a fome, né, que é o problema mais básico das populações urbanas, né? Ele precisou fazer uma poda daqueles ramos mais radicais que passaram a usar a democracia para
impor seus interesses de forma não democrática. E isso a gente vê uma repetição em outro nível no Brasil, em que nós temos, em 2013, mobilizações populares incitadas por interesses escusos, muitas vezes, né, contra o governo da Dilma, forçando o impeachment da Dilma, né, presidente Dilma. E depois disso, essa mobilização popular, esse clamor por uma democracia direta, ele vai ser apropriado pelo bolsonarismo, né? E uma série de manifestações populares, sim, de extrema direita, de cunho fascista, em que se procura usar a democracia para impor, né, certos interesses particulares antidemocráticos. E isso culmina, né, isso gera um caldo de subversão, de contestação implícita ou explícita da ordem democrática, da democracia republicana, né, uma ignorância ou uma aversão à divisão dos poderes, né, dos três poderes, e uma alegação espúria, né, das Forças Armadas como um poder moderador, né, que na verdade seria um poder interventor, que felizmente não aconteceu nessa quadra da história. No passado já aconteceu no Brasil, né, das Forças Armadas intervirem na democracia. Uma intervenção não democrática, antidemocrática, né? Então, nesse episódio de janeiro, a gente vê, né, que o sistema judiciário, né, o poder judiciário, principalmente através do nosso personagem, Xandão, ele passou a podar, já antes do episódio de janeiro, da invasão e do vandalismo, ele passou a podar esses ramificações desse movimento fascista, né, aplicando a lei constitucional, né, como representante, né, da instância superior do judiciário. Ele passou a podar uma série de iniciativas, né, dessa maneira, esse movimento que culminou no vandalismo, na invasão da esplanada dos ministérios e da sede dos três poderes, ele foi precedido de uma série de atos, né, e da formação de um sistema de comunicação via redes sociais, fake news, né, tudo isso, como a gente sabe, a partir do mau exemplo dado por Trump nos Estados Unidos, né, e com o mesmo estrategista, que é o Steve Bannon. A suposta democracia direta que esse movimento representaria, né, ela foi sendo podada, tal como Robespierre fez na Revolução Francesa, né? Isso mostra, né, que a democracia direta plena é uma ilusão, porque o povo não é um sistema organizado que tenha objetivos bem definidos, né? O povo, vários setores populares são manipuláveis ou compráveis, né? São compráveis pelos interesses, pelos grandes capitalistas, né, na atualidade. Eles são massa de manobra, servem aos interesses desses grandes grupos e grandes capitalistas que estão se beneficiando dessa situação, né, principalmente aqueles que atuam na ilegalidade, né, como madeireiros, garimpeiros, mineradoras clandestinas,
E como disse o próprio presidente Lula, né, aquele setor do agronegócio que atua na ilegalidade com o uso de agrotóxicos, com grilagem e outras atividades que a gente espera que um governo democrático vai combater, né, porque são ilegais e são prejudiciais à sociedade brasileira e à natureza, certo? Então, a gente vê que acho que o ponto curioso, né, é que o processo democrático da Revolução Francesa, ele começa com a democracia direta, tomada da Bastilha, e termina com a divisão dos três poderes, né, a teoria de Montesquieu, e isso se propaga para o mundo todo, né, como uma forma alternativa à concentração do poder num poder absoluto, né? Então o Brasil adotou também essa forma de divisão dos três poderes e, né, dentro dessa fórmula ou forma de organização do sistema político, né, nós temos um grande peso dado para a representação, que é, né, ao invés de participar diretamente das ações políticas, o cidadão elege representantes que agem no nome dele ou dela, né, em nosso nome. Então, a evolução do sistema político a partir da Revolução Francesa chegou à democracia representativa. Mas a democracia representativa, ela também tem seus problemas, seus limites, porque ela possibilita que esses representantes atuem em causa própria, né? Como todo mundo sabe, isso em todos os países acontece, né? De haver um certo repúdio ao que se chama de classe política, que seriam aqueles que políticos ou pessoas que ocupam cargos públicos que atuam em interesse próprio, não para o povo, né? E essa situação da democracia representativa leva a um ressurgimento de formas de democracia direta, que assim que eu interpretaria o movimento de 2013 contra a Dilma, né? Então, os limites da democracia direta levam até a democracia representativa. Os limites da democracia representativa levam ao ressurgimento da democracia direta. Mas a democracia direta retorna com os mesmos problemas do início da Revolução Francesa, né? De o povo achar que pode fazer o que quiser, né? Pessoas, Zé Mané qualquer aí, se julgando no direito de contestar o Supremo Tribunal Federal, que é a instância máxima do judiciário, e que dentro da estrutura da democracia representativa, né, com a divisão dos três poderes, né, o judiciário que tem a autoridade para interpretar a lei, como se aplica a lei, né? O legislativo elabora as leis, o judiciário que interpreta como se aplica as leis. Então não faz o menor sentido um cidadão comum querer contestar o judiciário, né? Aí seria uma contestação da democracia, do próprio sistema da democracia republicana, da República Democrática, em que atribui ao legislativo, ao judiciário, esses poderes, né? Porque se qualquer cidadão pode interpretar a lei como quiser, né? Ou como eu já li, né, pessoa dizendo assim, eu decido qual lei eu vou seguir dependendo de quem elaborou a lei, né? Isso é uma aberração, ou é ignorância ou é uma contestação do sistema vigente, do sistema político vigente, porque, né, nesse sistema político não é qualquer pessoa que pode interpretar a lei do jeito que ela quiser ou decidir se vai seguir ou não vai seguir a lei, né? A lei, ela é obrigatória, né? E quem tem a atribuição de interpretá-la, seguir a lei é uma obrigação de todos, sobre quem não seguir vai ser punido, né? Também não faz sentido existir uma lei se não existir punição para quem desobedece. Todos têm que obedecer às leis elaboradas democraticamente a partir do sistema legislativo. E quem julga e interpreta a lei e aplica para cada caso é o sistema judiciário. E não cabe a um Zé Mané qualquer contestar isso.
né? Se ele está fazendo essa contestação, ou é ignorante de tudo, não conhece as leis, não conhece como é o sistema político, né? Que é o caso de muitas pessoas, né? Que não tem, infelizmente, não tiveram uma formação escolar suficiente para elas conseguirem entender a sociedade que elas vivem, né? Ou então são pessoas mal intencionadas que estão usando o apelo da democracia direta para contestar a democracia representativa, que é a democracia que nós temos no Brasil, né? Então, se eventualmente esses movimentos forem bem sucedidos, que eu espero que não seja, e tudo indica que não serão, né? Porque já no próprio Estados Unidos não foram, né? Vamos continuar com a democracia representativa, mas precisamos encontrar formas de ampliar essa democracia representativa para que haja uma maior participação popular, que seria a democracia participativa. E isso, de certa maneira, implica que a democracia não seja apenas formal, ou seja, apenas como uma forma de governo em que as pessoas podem fazer isso e aquilo, mas que seja uma democracia mais substantiva, no sentido que as pessoas não só possam, como tenham condições materiais e de status social para fazer, ter uma gama de ações mais ampla, né? E isso requer, né, uma melhor base econômica, ou seja, em outras palavras, né, que a democracia se estenda do plano puramente político para o plano econômico, a democracia econômica, que no final das contas vai implicar, né, maior acesso aos recursos e mais ainda, né, em última análise, vai implicar um acesso maior ao dinheiro, né, que o dinheiro é como se compra, se tem acesso aos recursos, né? Certo? Então, aí que tá, né? Se a gente quer superar essa situação que o Brasil vive desde 2013, né, até 2023, essa década, né, de complicação que a gente viveu e de estagnação, né, a gente tem que pensar, né, além de combater esses movimentos que contestam a democracia, a República Democrática, com base numa ideia errada de democracia direta, né, que cada um pode fazer o que quiser, a gente também tem que pensar uma forma de estender a democracia representativa para o âmbito econômico, né? E então as pessoas tendo melhores condições de vida, maior acesso aos recursos, né, elas poderem participar mais da gestão da sociedade e do Estado, e para isso usando ferramentas como da tecnologia da informação para possibilitar uma gestão mais coletiva do Estado, que o Estado seja não só o Estado no sentido, nos três planos, né, federal, estadual e municipal, que o Estado não seja só para o povo, que ele tem que ser para o povo, mas também seja pelo povo, né? Que o povo participe da gestão do Estado. E isso só é possível pela tecnologia da informação, não tem como ser presencial, certo? Acho que todo mundo concorda com isso, né? Não tem como o cidadão ficar indo a Brasília toda hora presencialmente e participar de comissões e reuniões, né? Não é assim, né? Isso aí já foi tentado, né? Conselhos representativos da sociedade com presença das pessoas em Brasília. Não dá, num país como o Brasil não dá para fazer isso, né? Então tem que ser pela internet, tá? A pandemia mostrou que as coisas podem funcionar pela internet. Então a gente tem que pensar urgentemente, ao lado do combate ao golpismo, né, a esses grupos que usam a democracia para tentar contra a própria democracia, né, essa ilusão de uma democracia direta, que isso aí já na Revolução Francesa a gente vê que é problemático, isso aí não leva a lugar nenhum, porque, né, um setor do povo luta contra o outro, né? Precisa ter uma organização, né, na sociedade. As coisas não funcionam assim pelo caos, pela anarquia, né, pela destruição de patrimônio, ou mesmo
né? Não só a destruição do patrimônio público, a destruição de patrimônios particulares também não é por aí, né? Depredação de ônibus, essas coisas, depredação de propriedade privada, ou no caso, como por exemplo, né, colocar fogo em ônibus, um ônibus de uma empresa particular, isso aí não resolve nada, né? Então, a gente precisa pensar assim, o que gera essa, o que em última análise gera essa mobilização do povo, né, num projeto fascista, né, como esse, né? Para a maioria deles, né, a questão material, né? É que eles se meteram nessa enrascada porque iam ganhar R$200 por dia, ia ter transporte gratuito, ia ter comida, ia ter alojamento e tudo mais, né? Muitas pessoas entram nesses grupos, nessas igrejas caça-níqueis por necessidade material, né? Apoiam as milícias, por quê? Porque a milícia vai proteger contra o suposto bandido que iria assaltar, né, o pequeno comerciante, certo? Então, a partir do momento em que as necessidades materiais forem melhor satisfeitas, ou seja, a democracia econômica, nós teremos menos, um número menor de pessoas, teremos menos motivação para que as pessoas entrem e adiram a projetos fascistas, tá? É por aí, né? As pessoas que o fascismo ele capta os desesperados, os lumpen, né? Aqueles que estão sem perspectiva de vida, não tem emprego, não tem renda, estão passando necessidade. Essas pessoas caem nas malhas desses projetos fascistas, que são financiados pelos ricos e que acabam sendo manipulados para favorecer esses ricos, tá? Então, com a democracia econômica, nós vamos ter mais condições das pessoas terem autonomia e poderem, de uma forma mais consciente, participarem do processo democrático republicano, estendendo os limites da democracia representativa para uma maior participação popular. Bem, gente, está dado o recado. Um abraço, até mais.